Hã? Vai conseguir ter espaço? Sim. Eu vou... Às vezes eu peço pra você ir pra um lugar, pra um outro. Mas é isso. A ideia é eu ir fazendo fotos sua, né, enquanto a gente vai conversando. A ideia é você falar da sua masculinidade, né? Tipo, eu vou fazer algumas perguntas pra gente guiar, dependendo das suas respostas. Às vezes, se surgir uma curiosidade, né, uma dúvida, eu vou acabar perguntando. Coisas que às vezes, tipo, e aí depois até no final, tipo, ó, eu quero falar disso, você não me perguntou. Você sugere também. Assim como também, às vezes, se em uma pergunta, em alguma coisa que eu falar, você falar, ó, isso me incomoda, não acho legal você falar desse jeito. Porque às vezes, é isso, a minha vivência, minhas experiências, vai achar que falar desse jeito é normal, e você vai me apresentar e falar, não é normal você falar isso. Né? E aí eu quero que você me corrija. Né? Eu acho que a ideia do projeto é justamente isso, né? Sugerir essa reflexão, essa transformação, né, a partir de mim, né? Tipo, eu sou um homem em desconstrução e você é sempre isso, mas, né, não é por causa disso que eu já sei tudo, né? Então por isso que eu já busco isso. Daí inicialmente a sua apresentação, né? Seu nome, como você gosta de ser chamado, o que você faz, uma apresentação da forma que você quiser. Pode começar. Posso? Pode começar. Bom, meu nome é Luan, eu nasci e vivo em Rio Preto desde sempre. Eu tenho 26 anos, hoje eu sou fotógrafo e biólogo, eu trabalho nas duas áreas, só que um pouco mais na área da fotografia, na cidade. Eu sou fotógrafo de retratos, até tem alguns aí. E fotografo casais, faço ensaios individuais, pequenos eventos, enfim, sou pronomes masculinos, eu gosto que me chamem de Luan. Algumas pessoas me chamam de Lua, não me incomoda, não tenho problema com isso. O que mais que eu posso te falar de mim? Bom, vou contar um pouquinho da minha vida então. Pode ser. Sempre cresci. Hoje, essa imagem que vocês estão vendo de mim não foi uma imagem que vem desde sempre. Hoje eu sou uma pessoa totalmente descoberta, segura do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu cresci uma criança muito afeminada, e isso era motivo de bullying, com certeza, assim, pela minha escolaridade toda. Eu sempre fui a criança que era chamada de viadinho, uma bichinha. Eu tinha muita insegurança com isso, eu achava que isso era errado em mim. Eu demorei para me relacionar com pessoas, eu demorei para beijar uma pessoa e isso sempre foi um desconforto grande, porque eu não entendia o que era. Eu demorei 24 anos da minha vida para eu descobrir o que era, para falar a verdade. Eu sempre me relacionei com mulheres, em relacionamentos sérios, porque eu cresci achando que isso era funcional, que era o que a gente tinha, que era o tradicional, da família tradicional brasileira. E conforme foi passando o tempo, eu fui me relacionando com outras pessoas, e outras pessoas foram abrindo portas que diferentes da visão da minha família. Que eu fui criado com a minha avó até meus 15 anos, e minha avó era aquela cabecinha antiga que preconceituosa, racista, que gay não era gente, esse tipo de coisa. E então eu cresci me moldando no que minha avó, minha família mais antiga acreditava que isso ia ser bom pra mim. E então isso foi me travando, e demorou muito tempo até que eu conheci pessoas, e pessoas foram me apresentando outras formas de pensar, os amigos, né? E eu fui me descobrindo, eu vi que isso não era um problema, que eu ser assim não era errado, como eu acreditei minha vida toda. E daí pra frente foi ascensão, foi muito bom pra mim, clareou minhas ideias, assim, eu parei de me preocupar com o julgamento alheio, porque isso me incomodava muito. Eu vivia tentando ser um certinho que eu não era. Eu fui um ator por 24 anos da minha vida e, enfim, hoje eu sou pansexual. Bom, me identifico como homem, acho que eu já falei isso, que eu me identifico como homem, e acho que é isso, a história é essa. Eu queria que você explicasse até assim, por exemplo, não precisa ser tão elaborado, ou às vezes, né, de uma forma, né, às vezes mais clara, o que é pan mesmo, né, sexual. Eu mesmo vago muito, já li, mas assim, tipo, toda vez tem que ir lá ler, né, pra, tipo, entender de novo, mas, né, pra galera também já entender, né, tipo, ter uma explicação, né. O pansexual, ele ainda gera até um conflito dentro da comunidade LGBT. Eu estava tratando isso com uma amiga ontem.
Porque o pansexual nada mais é que o bissexual, só que também se relaciona com pessoas de outros gêneros. Porque o bissexual está relacionado a homem e mulher. Isso a gente traz já há um tempo, né? Antigamente a gente tinha o GLS, enfim, a gente tinha os gays, as lésbicas e os bissexuais apenas. Aí conforme a gente foi se entendendo mais, a gente foi descobrindo novas categorias, né? Vamos chamar assim. Sim. Então, pansexual são pessoas que se relacionam com outras pessoas, independente do gênero, independente do que a pessoa tem no meio das pernas, independente do que a pessoa se identifica. A gente se identifica com pessoas e fica com pessoas, se relaciona com pessoas. Mas acho que é melhor, não tem forma mais clara do que explicar. E aí, para a primeira pergunta é isso, né? O que é homem para você? O que é ser homem para você? Imagina. Todo mundo. Mesmo assim, o Guilherme, por ser hétero, que teoricamente, né, é mais esclarecido isso, né? Seria mais fácil por ser a sociedade esclarecer mais fácil. Para ele foi complicado também. Para mim também, eu me coloco hoje. Você mandou esse questionamento para mim, eu venho me perguntando sobre isso. Eu conversei com muitas pessoas sobre isso, inclusive. E eu acho que a palavra homem, o que é ser homem? Homem é simplesmente um nome que veio desde os nossos colonizadores aí, que deram para você quando você nasceu. Uma criança com pênis é um homem, e a gente cresce acreditando nisso porque é justamente uma informação que te deram, assim, um crachazinho. E eu acho que homem é diferente de masculinidade, assim, são duas coisas que têm um peso diferente. Eu acho que o homem é só um formato, uma construção social, e a masculinidade está ligada a aspectos físicos e sociais, assim. Eu acho que o que é ser homem não consigo aprofundar muito no que é ser homem. Eu acho que é justamente esse conceito cultural que foi criado, assim, separar homem e mulher. Não, a pergunta é provocativa mesmo, né? Até eu levo o nome do projeto justamente para causar essa provocação. E aí justamente a segunda pergunta é justamente como você constrói essa masculinidade. E aí por isso que o projeto, eu já proponho, né, ensaios sobre masculinidades, propondo essas masculinidades diferentes, porque a gente cresceu nesse mundo que sempre falou que a gente poderia ser um homem só, de um jeito só, de uma forma só, sem sentimento, né, sem sentir dor, sem chorar, né, que sem machão agressivo, né, resolver as coisas no soco, né, e aí, tipo, não, né, temos várias outras masculinidades, aí é justamente essa provocação. E aí, como você constrói essa masculinidade? Masculinidade é um termo mais interessante que eu acho que a gente pode conversar sobre do que homem. E, enfim, eu cresci, como eu te disse, sempre fui instruído a ser o másculo, a ser o representante, o símbolo masculino de uma família, mas eu nunca me vi nisso, assim, nunca me encaixei. Tanto é que, conforme vem passando os anos, cada vez mais eu tenho desconstruído isso e me libertado disso. Eu acho que não é nem indo mais pro feminino, é só me libertado dessas questões de masculinidade e feminilidade, que é muito um pouco de construção também nossa, assim. Porque o que eu acredito sobre masculinidade é você exercer o papel masculino, seja no jeito de se vestir, ou no jeito de se portar em situações, ou ser o parrudão, enfim. O que a gente vê em filmes, enfim, na sua família, na igreja. E pra mim, a minha masculinidade... Isso é difícil também. Você pode entender masculinidade, mesmo assim, porque a minha proposta é justamente essa, tipo, a gente propor essa masculinidade, né? O que você é enquanto ser humano, né? Enquanto humano mesmo, né? Que é o que falta, né? Acho que nos homens e na sociedade no geral, porque muitas mulheres acabam sendo também machistas, você pensar, né, no que é essa masculinidade, justamente assim, quem é você, o que você é, né? Como você é formado, como você se encontrou nessa situação hoje, que você está mais confortável, mais, né, feliz consigo mesmo, se encontrando, né? Pensa a masculinidade desse jeito mesmo, porque aí é isso, é a sua proposta de masculinidade que eu tô... A pergunta seria mais ou menos isso, né? O que é masculinidade de você, mas justamente isso, né? Não no que eles esperam, mas o que você está propondo para a sociedade ser a sua masculinidade. Bom, isso é legal. Pensando, você falando desse jeito, eu até penso quanto minha masculinidade é feminina, e isso tá tudo bem também, faz parte de mim. E, enfim, eu gosto de
Hoje eu não tô sem esmalte, mas eu pinto a unha, eu passo maquiagem, enfim, eu me visto com roupas femininas. E isso não me deixa ser menos alguém ou mais alguém, menos homem, mais homem, menos másculo, mais másculo. Eu sou eu gosto de fugir dessa caixinha. Eu me apresento como homem pansexual, mas eu não gosto dessas coisas que a gente vai se encaixando assim. Eu acho que masculinidade e feminilidade também tem um pouco disso. Eu acredito, minha percepção assim, do que a gente vem vivido, que a tendência é a gente sair dessas caixinhas de pouco em pouco e virar apenas um ser humano, assim, que se relaciona com quem quiser, se identifica com o que quiser. E a minha masculinidade, na verdade, ela é um misto de muito do que eu acredito, do que eu carrego comigo, mistos de homem e mulher, de masculino e feminino, até porque com questões sociais, me portar na sociedade, eu gosto de ser o mais neutro possível, lidando com masculino e feminino, e acho que é isso. Não, é bacana você falar isso, que nem eu mesmo na minha desconstrução, nas leituras que eu tenho feito, é justamente, vai muito de conta com isso, hein? A gente entender essa feminilidade que tem na gente, né? Que é isso, acho que, né, nós, enquanto humanos, temos os dois, né? Sempre tivemos, e aí tem gente que questiona, tem já teorias também, tipo, que não é assim, né? Mas eu acredito mais que é isso, tipo, a gente tem o lado feminino, né, dentro de um homem, e é normal, isso é saudável, né, é um equilíbrio para construir, acho que uma paz interna mesmo, assim, né, quem encontra isso, o homem que encontra isso, acho que é mais feliz, sim, porque, né, vê às vezes uma leveza que não viria em outros lugares. E aí, tipo, eu tenho a minha busca é justamente assim, em ler mais, né, literatura sobre mulheres, né, ou histórias escritas sobre mulheres, música, né, consumir mais. Foi até uma coisa, agora não vou lembrar quem falou, mas foi um dos personagens do projeto também falou, que a gente não tem fã mulher. Tipo, você fala, a maior parte das pessoas, e mesmo às vezes mulheres, quem é seu maior ídolo? É muito difícil uma pessoa falar, a fulana de tal, né? Qual é o escritor que você mais gosta? Tipo, né, ainda que eu acho que literatura tem bastante, né? Tipo, ainda mais no Brasil que tem, né, muitas mulheres, até no mundo. E aí eu acho legal, né? Tipo, essa ideia do feminino e masculino caminhar junto. Porque se a gente fala tanto da sociedade patriarcal ser ruim, né, mas a gente não coloca, tipo, a gente só critica às vezes o que é errado do homem, mas não traz o que é do feminino pro nosso dia a dia. Daí eu acho que é legal se falar isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão, tipo, que nem eu ainda não te conhecia muito, eu acompanhava você pelas redes sociais, mas eu vi muito essa transformação sua do seu visual, né? Eu lembro que ainda as primeiras vezes que eu te vi, né, você ainda estava mais com roupas, né, mais comum pro masculino, né, o visual, assim, e aí eu fui vendo um pouquinho dessa transformação, assim. Eu queria, assim, você falar tanto como foi esse processo de você se vestir de uma nova maneira, se libertar dessa maneira, e o quanto isso te agregou, né? E aí, assim, tipo, de você estar num ambiente, às vezes, na rua, e as pessoas te observar, mas você... Não, foda-se, eu tô bem aqui comigo mesmo, né? Você contar um pouquinho dessa questão do visual. Sim. Bom, como eu disse, sempre fui muito feminino, mas isso estava muito internalizado em mim, e eu sempre guardei isso comigo. E na verdade tudo isso veio à tona depois de um relacionamento bem longo que eu tive, que eu estava morando junto com uma mulher, a gente estava noivo, a gente estava num relacionamento de quase 7 anos, e foi logo quando eu terminei esse relacionamento que eu tive um luto, aquele período de fim de relacionamento, e sempre depois de um fim de relacionamento a gente vem se encontrando, assim, a gente busca coisas que dá prazer pra gente. E aí nesse período de pós-relacionamento eu acho que pegou todos esses últimos anos que eu tinha parado de evoluir, parado de olhar pra dentro, assim, e ele veio de uma vez, assim. Foi onde eu comecei a ter mais amigos LGBT, onde eu comecei a me encontrar mais em grupinhos. E isso foi me dando uma tranquilidade, assim, uma liberdade de ser quem eu realmente sou e me vestir com as roupas que eu tinha vontade. E realmente foi uma transição muito rápida. Foi, eu acho que 1 ano e meio para trás, assim, eu ainda
me importava masculino, homem, né? Eu tinha cabelão, barbão, adorava, né? E só tinha roupa masculina, pintava a unha, mas só pra dar um rolezinho, assim, depois eu já tirava, porque eu tinha medo, né, da galera falando, enfim. E eu acho que esse contato com as outras pessoas e também a minha mãe, que eu moro com a minha mãe hoje, né? Minha mãe nunca me podou nem nada, ela sempre me deu liberdade para ser quem eu sou. E isso foi muito importante também, sem sombra de dúvidas, porque eu consegui me encontrar mais, consegui me olhar no espelho e pôr as roupas que eu realmente gostava, que, pô, desde criancinha eu já colocava as roupas dela, sabe? Eu não tinha me ligado nisso. Eu andava de salto pela casa com o salto da minha mãe desde criança, mas eu não tinha parado para pensar sobre, sabe? Entendi. Então de um ano pra cá vem mudando muito, eu ainda tô nesse processo de consumir mais o feminino, ainda tô no meio do caminho, não sei onde vai parar isso, mas estou me sentindo super confortável com isso. E teve um probleminha também, que é essa parada de ligar para julgamento dos outros, né, de olhar na rua e tal. No começo era meio estranho, assim, sair com um saião, maquiado pra rua, a galera ficava olhando, ainda mais aqui no interior, né, que a galera é um pouco mais fechada. Mas eu fui desapegando disso também, porque eu percebi que não adianta eu ficar ligando porque os outros pensam, que isso aí não vai interferir, só vai atrapalhar a minha vida, né. E eu fui desencanando e hoje, nossa, eu sou super feliz com quem eu sou, então pra mim tá tudo bem, eu não vi que as pessoas olham mesmo. Ontem mesmo fui no mercado, tava super feminina e tinha uma senhorinha, aquela senhorinha ficou me olhando assim, né. Minha amiga até ficou brincando com isso. Porque eles entendem, né, também, não é da realidade deles. É muito também, longe, né? E eu também entendo esse olhar deles, porque realmente não é uma coisa... É uma coisa nova, né, pra gente, assim, essa liberdade, que eles não tiveram, né, eles não foram educados assim, não é nem culpa deles. Então estou ótimo, assim, sigo bem assim, bem melhor do que eu era antes, com certeza. Não me limito mais, me permito viver as coisas, e eu acho que é isso. Massa. E até, que nem no dia lá mesmo da premiação, que você tava com um saião, né, um chapéu, assim, maquiado, também tava bem bonito. Obrigado. Né? E aí, assim, a gente estava justamente num lugar de cultura, arte. Né? E aí eu percebi, assim, quando falou seu nome para você ir lá receber, quando você apareceu, foi muito assim, né? Tipo, e aí a gente estava num lugar que teoricamente era para ter pessoas mente aberta. E aí não, né? Se chocaram. Acredito talvez por alguns não conhecer, né? Tipo, eu lembro quando... E aí, assim, e até fico, por exemplo... Eu já tô numa situação, não querendo me aparecer, mas eu fico muito na situação de julgamento, de observar reações de homens, principalmente, quando vê uma mulher, mas também no geral, que nem, por exemplo... E aí, naquela noite mesmo, foi duas situações. Quando a Pri chegou com o vestido dela todo vermelho, e aí a Pri bonita também e tal, tudo... Nossa, tipo... E aí, assim, e aí o ó dela foi diferente. Foi um ó, tipo, nossa, olha que mulher encantadora, sei que ela é bonita. E aí você não, um ó meio que, tipo, né, de julgamento, né? Não foi um, tipo, né, que cara bonito, né? Foi um julgamento. E aí isso me incomoda muito já. Né? E aí, justamente por ser um ambiente de arte, de cultura, né? Que já deveria, né, tá um pouquinho melhor. Mas eu entendo também, respeito algumas pessoas, e eu acho que é isso, né? Você tá nesse caminho justamente certo de não se importar. Eu acho que a gente não deve... Eu acho que assim, e aí até uma pergunta mais pra frente, a gente tem que, tipo, justamente mostrar isso para começar a mudar, né, as coisas mesmo. E aí uma pergunta já, né, você acha que nem, né, acredito que, né, já sei a resposta, homem tem prioridades, né, tipo, na sociedade? Como você vê isso, assim, tipo, em termos, tipo, né, o que é ser homem na sociedade, assim, e ter esses privilégios, né? Com certeza temos privilégios, sem sombra de dúvidas. Bom, nítido, né? Nítido que a nossa sociedade, ela vem esse meio patriarcal esmagador, e eu espero que isso... Bom, a gente já tá vendo mudanças, eu espero que isso mude cada vez mais. E sim, eu posso dizer isso porque... Olha lá no espelho lá, só rapidinho. Vou fazer uma... Bom, sou um homem branco, né? Venho totalmente com prioridades, carrego prioridades comigo. E... Pô, é nítido, né? Os nossos líderes são homens. A gente vê aquela sala cheia de ministro com uma ou duas mulheres, todo mundo branco.
O que mais que eu posso falar sobre isso? Você estava falando sobre mulheres na fama, assim, os ídolos mulheres, né? Isso eu vejo que está mudando também. A gente tá trazendo mais, pelo menos o público mais jovem, né? Não sei como os públicos mais velhos, não, a gente não vai conseguir mudar a cabeça deles mais. Mas eu vejo que isso está mudando. Eu consumo muito conteúdo feminino, muito na música principalmente, eu escuto muita mulher. Mas eu sei que a gente sempre foi patriarcal, que na igreja, na política, no futebol, tudo, o homem ama o homem, né, na verdade. A gente é criado a idolatrar o homem e eu não sei porquê, não sei de onde veio isso, não sei qual foi a origem, mas, bom, eu acredito que estamos em mudança. E eu tenho até um amigo que eu acho muito legal, ele sempre fala que se Deus existe, Deus é uma mulher, porque ele te gera vida, enfim, é a mulher que gera vida. E eu sempre carrego isso comigo e, de fato, a mulher foi muito apagada, né, durante a história. Ela virou um bem do homem, né, principalmente nos colonizados. E reconheço total o privilégio por ser homem mesmo. E eu vejo que é tudo mais fácil, é tudo mais simples, assim, pra gente. Não tem os dedos apontados o tempo todo na nossa cara só por você ser mulher. Não tem o problema de andar na rua e correr risco. A gente anda com tranquilidade, né? Sim. A gente pode sair na rua ali de madrugada e olhar para um lado para o outro e sem se preocupar. E, bom, isso é nítido. Sim. E aí eu até queria, tipo, justamente, sim, por né, essa questão do privilégio, dentro do mundo LGBTQ, né, você, por exemplo, né, nessas conversas, você às vezes acessando isso, você nota que às vezes tem, por você às vezes ser, né, bi ou pan, né, que eu já vi às vezes algumas pessoas, né, questionar isso, mas eu acho que, né, até de uma forma bem pesada, você nota às vezes uma barreira por você ser homem e estar nesse universo, né, ou você vê mais um acolhimento, como você vê esse recebimento também seu, assim, em termos de, às vezes, já pensar também, porque, tipo, né, eu vejo muitas vezes, tipo, conversando com amigos meus gay, né, que eles sofrem do machismo da mesma maneira como as mulheres, né, por ser gay, né, acabam sendo colocados como se fosse, né, uma mulher, digamos assim. Né, como você vê dentro do universo LGBTQ, né, você homem, né, inserido ali, você tem julgamento, como não tem, como que Olha, acaba eu acho assim? que não dá para pôr na mesma balança eu ser pan, ser tratado da mesma forma que, enfim, ser julgado da mesma forma que uma mulher é. Eu acho que não dá para pôr na mesma balança pelo mesmo motivo da última pergunta, pelos nossos privilégios. Mas eu vejo que nessa comunidade as pessoas apontam muito, julgam muito e são muito homofóbicas dentro do meio LGBT. Isso, assim, é um fato. Eu converso muito disso com os meus amigos mesmo. E realmente tem esse apontamento, as pessoas ficam fiscalizando mesmo você, sabe, a sua sexualidade. Isso rola muito mesmo, principalmente com gays, né? Com pessoas bi, tem muita invalidação da bissexualidade, as pessoas ficam apontando a pansexualidade também. Vê as pessoas se relacionando mais com um gênero e já descarta a carteirinha LGBT da pessoa, sabe? Existe muito essa fiscalização. Mas eu acho que esse peso, esse preconceito, eu acho que não dá pra incluir nessa conta, né? Eu acho que tem algumas questões ali. As pessoas falam muito, elas cuidam muito das vidas umas das outras e falam muito pelas costas, mas vai muito de cada um se importar do que fala também, sobre ser inseguro ou não. Eu acho que isso é muito de cada um, assim, não é muito sobre levar esse peso, sabe? Que uma mulher leva, por exemplo. Sim, eu acho pesado, assim, que nem foi mais uma construção pro norte, assim, da pergunta, mas realmente porque o julgamento da mulher é muito pesado, né, na sociedade. Mas e aí como, assim, o universo, assim, tipo, LGBTQ, né, tipo, eu estou próximo, né, convivo com muitas pessoas, mas é difícil, eu ainda não sou, né, não tô dentro, né, daí por isso que eu acabo perguntando justamente para levantar, né, uma discussão e buscar entender mais, né. E aí, assim, tipo, a questão já, tipo, por exemplo, fugiu, deixa eu pegar as perguntas aqui, que vai ser mais fácil. Que daí eu tenho o norte, que eu acho que eu esqueci o meu papelzinho, que tem umas extras. Deixa eu pegar.
Daí que nem você, né? Tá todo nesse processo, né? Já de transformação, de se descobrir, né? De se afirmar, né? Isso tudo que você, né, já está apresentando, falando. O que ainda você faz, pratica, que te incomoda? Né? Que ainda você, tipo, vê que é um vício de atitude, é um vício às vezes de fala, né? O que ainda você fala, putz, isso é muito chato, eu ainda faço isso, né? É uma coisa que você ainda tem que desconstruir, que você identifica, assim. Bom, como eu disse, faz pouco tempo, assim, que eu venho vivido isso na prática, né? Coloco pra fora. E sim, eu carrego muita coisa desde a infância. É muito difícil quebrar o que a gente traz desde criança, né? Porque quando a gente aprende desde criança, o cérebro tá novo e a gente acaba carregando isso muito com a gente. E então eu tenho atitudes ainda não. Eu acho que eu sou bem ciente das atitudes que eu tomo, mas eu sei que modos de pensar ainda me incomodam. Não acho que isso incomode as pessoas, é mais um lance interno, assim, de pensar coisas, de pensamentos tóxicos, assim, machistas, que ainda vem, como eu disse, eu fui criado com a minha avó era sempre assim, tudo era lá, tinha que ser preto, esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Então, como eu cresci com isso, eu ainda trago um pouco desses pensamentos muito tóxicos na minha cabeça, mas eu não externalizo, assim, nada. Hoje eu tenho ciência do que são as minorias, do que pode ofender as pessoas, e tento buscar a maior diversidade na minha bolha, assim, para eu poder entender todo mundo. Fiz muito o que você está fazendo hoje, que é questionar as pessoas para tentar entender o que eu era, como eu tinha me importar com tudo isso, sabe? Mas te dar um exemplo agora do que eu faço, não sei dizer agora. Geralmente eu também, assim, eu falo que eu fico toda vez tentando identificar. Na hora eu vejo, putz, isso é uma atitude muito chata, mas né, eu depois, assim, não que a gente seja, nossa, eu não faço tanta coisa a mais a ponto de não lembrar, não, acho que mais na verdade é que é difícil a gente exemplificar, né, algumas atitudes. E aí até esse lance, por exemplo, você ter sido criado em sua avó, ao mesmo tempo que ela, né, tinha essas questões, né, de preconceito, você acredita que também, assim, mas ela contribuiu também por essa questão da sua construção, o que você é hoje, a questão da feminidade, acabou influenciando de alguma forma também por ela ser uma mulher? Ou depois, tipo, você, por exemplo, ou seja hoje, alguma que nem você falou do lance de você brincava, né, de se vestir com os sapatos da sua mãe e tal, tudo. Com a sua avó, você identifica alguma coisa também que contribuiu para a sua feminilidade hoje também? Essa masculinidade que você tem, já uma masculinidade mais saudável, mesmo elas tendo essa, né, questão, né, do preconceito, você acredita que teve alguma influência também? Essa questão é muito interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Mas na verdade não, foi totalmente o contrário. Eu tenho certeza que ela foi a maior trava da minha vida, assim, de se avaliar, de saber o que eu era. Porque a minha avó, ela veio do sítio, né? Então ela tinha esse pensamento todo travado. E minha avó era muito masculina, muito masculina. Ela que mandava na casa, ela que dava a última palavra. E até no jeitão dela, assim. E minha avó era de igreja, ela me incentivava a ir pra igreja. Tanto é que quando eu pintava a unha no começo, ela ainda era viva, hoje ela não é viva mais. Quando eu ia visitar ela, eu tirava os esmaltes todos. Eu comecei a me tatuar com 17 anos e ela repugnava a tatuagem. Então eu tinha que ir lá com roupas que cobriam a tatuagem. Então, assim, eu acho que ela foi a maior trava de eu ser quem eu sou hoje, sem sombra de dúvidas. E eu tenho certeza que, se ela ainda estivesse viva, ela ainda ia influenciar sobre mim. Eu não ia ser tão livre quanto eu sou hoje, eu tenho certeza. Caramba! Porque como eu cresci com ela, eu fui criado com ela, eu respeitava muito os ideais dela. Então eu não queria trazer esse desgosto pra ela, sabe? E é triste pensar nisso hoje em dia. Mas eu tenho certeza que ela me influenciou a não ser quem eu sou hoje, sem sombra de dúvidas. Tanto é que eu cresci na igreja, enfim, eu carregava o pensamento que ela carregava, assim, comigo até uma certa idade. Entendi. E já com a sua mãe,
né? E aí desde você pensar, né, desde a sua infância a hoje, né, por você justamente estar mais próximo da sua mãe, você acredita que essa sua construção, né, acaba sendo mais fácil? Acho que até uma palavra difícil, porque eu acho que é muito, né, fácil não é, né? É um processo bem complicado, né? Mas assim, por você estar hoje morando com sua mãe, estar mais próximo, seja às vezes com a sua companheira, né, também o relacionamento dela, né, de vocês, contribuiu assim por estar mais perto de mulheres também? Sim, isso sim. Bom, eu morei com a minha avó até os meus 15 anos, mais ou menos, e aí depois eu fui morar com a minha mãe, de fato, assim, só eu e minha mãe. E aí sim eu comecei a ter minha liberdade, porque, por minha mãe ser artista, ela também, eu digo que foi ela que quebrou essa repetição, esse padrão de repetição que vem numa família, que é ir passando essas bagagens ruins, assim, e esse peso de tratar o filho da forma totalmente errada, enfim, foi a minha mãe que quebrou isso, e ela parou a faculdade que ela estava, saiu da casa dos pais, meteu o louco, né? Foi morar só e começou a trabalhar com arte. Então ela que quebrou esse paradigma na família. Então eu tenho essa influência forte da minha mãe. Minha mãe nunca me julgou por eu ser quem eu sou, muito pelo contrário, ela sempre me incentivou. Ela me empresta as roupas dela para eu sair, por exemplo. A gente nunca conversou mesmo de fato abertamente sobre isso, mas isso nunca foi um assunto de ser não foi um ponto de ser uma conversa também na casa. Foi muito natural. Minha mãe não liga muito, na verdade, assim, pra cada um é o que é e é isso, sabe? Minha mãe tem esse pensamento. Ainda tem alguns pontos, eu vejo que ela tem uns pontos conservadores, mas também vem muito da criação com a minha avó, que eu tenho certeza. Mas ela é muito liberal e com certeza isso ela me incentivou a ser quem eu sou hoje. Tanto também no meu relacionamento longo, ela era uma pessoa muito boa para lidar com isso também. E ela sempre me incentivou a ser quem eu sou. E eu tenho certeza que as duas tiveram um peso importante na minha vida, se tratando sobre aparência, feminilidade e masculinidade. Eu perguntei porque assim, mesmo eu, né, sendo hétero, tal, tudo, hoje, né, justamente por essa minha busca, minha desconstrução, minha pesquisa, eu vejo muito no que minha mãe me deu, né, esse lado mesmo sentimental meu, até eu acho que o lado artístico, né, o lado mais humano. Mesmo meu pai assim, me ensinando muito questões de morais, ética, de ter boas atitudes, fazer coisas boas, né? Ele influenciou muito isso também, mas meu pai era um homem extremamente machista, assim, na fala. Ele era mais na fala do que nas atitudes, mas a fala, né, marca muito a gente, né? E aí, assim, porque eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer. Ele falava, então eu tinha que fazer. Mesmo que ele não fizesse, ele falava, então eu tinha que fazer. Né, e fazia às vezes até me incomodando, mas acabava fazendo, porque era meu pai que falava que era normal aquilo, né? E aí, mas ao mesmo tempo minha mãe influenciava muito já essas questões diferentes, porque minha mãe sempre foi uma cabeça muito à frente do tempo dela, assim, ela já propunha muita coisa, né? Eu vejo em alguns tios meus que ela meio que cuidou mais do que minha avó, porque já estava doente, que eles já são um pouquinho diferentes em termos da cabeça, não todos, mas alguns eu já vejo isso. E aí, principalmente, né, nas minhas companheiras eu aprendi muito. Daí por isso que eu te fiz a pergunta, porque é uma experiência particular minha também. Assim, eu aprendi muito com as minhas companheiras, né, que nem hoje eu não estou com nenhuma, né, dos dois longos que eu tive também. Mas assim, elas influenciam muito do homem melhor que eu sou hoje, assim, um homem mais saudável que eu sou hoje. Tem muita influência no que as duas, né, passou também. E principalmente quando eu tive, né, até na hora que você falou da questão do luto, e foi o momento, né, de se descobrir, de entender um pouco mais, eu tive muito esse processo também no luto do meu relacionamento que eu tive de 6 anos. Né, ela foi uma companheira que começou a me abrir a minha cabeça para muitas coisas, me apresentou ideias, conceitos, perfis para eu, né, seguir no Instagram ali e aprender. E aí eu tive um momento ali que justamente foi esse momento que eu descobri assim, que eu queria estar mais perto das minhas amigas mulheres do que meus amigos homens. Né? Porque, somente nessa questão dos relacionamentos, o acolhimento delas, perguntar, você está bem? Como você está? Né? Preocupada comigo. Os homens não, meus amigos falaram, logo você arruma outra para transar, vai estar pegando todo mundo aí. Cara, minha preocupação não era essa, né? Era só, né, ser acolhido. Assim como também depois
né, de alguns, né, relacionamentos mais curtos, assim, né, algumas paixõezinhas que eu tive, os caras falaram, mas pelo menos teve uma despedida. Cara, não é isso. Daí eu cada vez mais fui vendo que eu queria estar perto dos homens, tal, tudo, das mulheres, né, né, para essa conversa, para esse acolhimento, eu acho que até para o nosso processo, às vezes, de, né, ser melhor. Por isso que eu acabei perguntando isso. E aí, para meio que já fechar, deixa eu ver se tá gravando, não tá. O que você quer deixar de legado, mas não no sentido assim, tipo, eu sou, né, o foda e quero deixar isso para a sociedade, mas na verdade, sim, qual é a sementinha que você está plantando, né, seja o legado particular seu, para as pessoas que estão ao seu lado só mesmo, mas que acabam influenciando a sociedade, sim, né, a gente, né, vive nela, mas qual que é o legado, assim, que você pensa em deixar, né, de todo esse seu processo, que você quer, tipo, ver ainda, tipo, né, às vezes a gente pensa em legado, tipo, que a gente vai morrer e o legado vai ficar, não, mas que daqui a alguns anos você olhar para o seu legado assim, olha, o que eu fiz para mim, o que eu fiz para alguém. Sim. Cara, essa pergunta ela é complicada para mim, por motivos pessoais, de eu tenho um problema muito forte em lidar com o futuro, assim. Eu sou uma pessoa que eu deixo rolar as coisas e é um pouco até irresponsável da minha parte não se preocupar com o futuro como eu não me preocupo, sabe? E eu também não sou uma pessoa que eu não tenho vontade de construir uma família e passar o que eu sou adiante, assim, não tenho vontade de ter filhos, mas na contrapartida eu me esforço para incentivar as pessoas a serem o que elas são, sempre que eu tenho oportunidade de sentar com um homem que tem esses pensamentos igual os seus amigos e os meus antigos amigos também, que eu fiz a mesma coisa que você, eu me desvinculei de algumas pessoas nessa transição. Eu sento com essas pessoas e eu converso e eu apresento infinitas possibilidades que eles não visualizam, assim, essas pessoas não veem, né? Os homens, principalmente, eles não veem, né? Os homens héteros que só se relacionam com mulheres, eu sempre tento passar o máximo de informação para eles serem mais leves, para eles serem mais femininos, e incentivo muito todo mundo a ser quem eles são. Eu quero deixar de legado mesmo assim o meu trabalho, minha arte, que eu acho que a fotografia é o que eu mais posso deixar assim, transmitir mensagem para os outros através da fotografia, com certeza. Eu não sou a melhor pessoa em pôr em palavras tudo que eu penso, eu consigo transmitir muito mais pela fotografia o que eu tô pensando, até que eu tenho os projetos autorais todos aí. E eu acho que é isso, eu acho que é incentivar as pessoas a serem que elas são, de fato, assim, porque eu acho que isso deixa a vida muito mais leve. E você fica tentando se encaixar, se moldar, se colocar em caixinhas, é trágico, é muito trágico. Com certeza, eu também, assim, eu nunca fui muito de gostar de perfis, até assim, quando eu escrevi o projeto, eu falei, né, perfil, eu escrevo a palavra perfil, mas com o peso de ter que escrever, mas para o entendimento fica mais fácil quando a gente fala isso, mas eu não gosto, é uma palavra que eu nunca gostei de usar. E aí até do seu trabalho, por exemplo, eu acompanho muito, né, como já te falei, e aí assim, você trabalha muito a questão, por exemplo, o nu, né, esse nu bem artístico, né, e até perseguindo, infelizmente, o Instagram vive te derrubando, dá uma raiva disso. Daí eu queria assim, e aí eu percebi que, por exemplo, até recentemente você fez até essa atualização de como você foi evoluindo, né, postou lá nos stories, né, todo o seu trabalho, que eu achei legal até. Como foi, eu percebi que também, assim, no seu trabalho fotográfico, acompanhou todo o seu processo também, né? Como que foi no trabalho essa questão de você olhar para as pessoas, né, para as mulheres e também, assim, né, trabalhar essa sensibilidade desse nu, né? E também, assim, uma coisa que eu queria que você falasse, porque eu acho muito legal, que você sempre acaba falando, postando vídeo, né, falando sobre isso, meio que a defesa que você faz, né, dessas mulheres, dos caras não invadir perfil, dos caras não fazer comentário, né, escroto ali nas fotos, entender que, mano, aquele nu não é o nu, né, e nem deveria ser em nenhum momento, né, meio que assim, como foi esse processo mesmo dessas suas fotos e você construir essa história que você quer contar, esse legado, esse trabalho,
e também um pouco, assim, de como você encara essas atitudes escrotas desses homens, às vezes. Tipo, contar um pouquinho desses dois lados. Cara, isso foi, a fotografia foi um fato considerável para eu saber lidar com a feminilidade, para eu ser quem eu sou hoje. Porque, bom, faz 5 anos que eu trabalho com feminino, faz 5 anos que eu faço nu artístico feminino também. E querendo ou não, para trabalhar com o público feminino, você tem que ter acessibilidade e se colocar no lugar. Rola muito da simpatia, porque, bom, principalmente no nu, a pessoa está toda exposta, isso é o corpo dela, é o que ela carrega para a vida, é o corpo dela. E você tem que ter a sensibilidade de saber o que você vai fazer na hora de fotografar uma mulher nua. Eu vejo que tem muita fotografia que ela é artística, mas ela é feita para agradar homem, assim. Isso tem muito, o Instagram está lotado disso. E as pessoas colocam as mulheres em posições de submissão, enfim. E tem espaço para todo mundo na fotografia, tem trabalho para todo mundo, existe o conceito erótico também, isso não é uma crítica à sensualidade e ao erotismo, mas quem trata o nu como o artístico, como entrega o material que a pessoa quer sem ser erotizada, porque as pessoas me procuram por isso, que gostam do meu trabalho, porque não tem esse lance erótico, assim, é um trabalho todo artístico mesmo. E então você tem que ter essa sensibilidade, tem que se colocar no lugar da pessoa, tem que saber o que você faz com a posição dos membros, o que você vai mostrar ou não. E isso com certeza foi um peso para construir essa empatia, esse lance do feminino comigo, porque nos últimos anos eu me coloco no lugar dessas mulheres durante os ensaios, no pós, no pré. Então isso com certeza foi importante. E esse lance esse tormento masculino das mulheres no Instagram é complicado, porque é uma coisa também que não está muito no meu controle, assim. O que eu faço é, quando tem alguém enchendo o saco, assim, das modelos clientes, eu peço para me mandar os perfis que eu bloqueio. E é o que eu posso fazer, assim, porque eles não vão parar, né? É muito difícil, assim, eu vivo postando que, enfim, meu conteúdo não é feito para agradar homem, é feito para as pessoas que me pagam, né? Elas têm que se agradar com isso e mais ninguém. Mas isso vai ser difícil mudar. Isso tá enraizado, esse lance de erotizar o corpo, enfim, isso dá uma discussão bem longa, inclusive. Sim. Bom, eu faço o que eu posso, que é essas pequenas coisas, mas isso é uma coisa que está longe de ser resolvida agora. Sim, porque além de ser atitudes que são alimentadas ainda hoje, né, é ensinado a continuar com isso, é uma doença, né, tá ligado à pornografia, né, a valorização, e até, né, a cultura, né, na pornografia de ensinar os homens a consumir a mulher desse jeito, né, que infelizmente, né, acaba sendo. E hoje é uma doença, né? E aí um problema gigantesco do homem é que o homem não se cuida, né? Em nenhum ponto de saúde, né? Tem estatísticas, pesquisas que mostram, o homem não vai no médico se cuidar do coração, da próstata, de qualquer coisa. Imagine, né, da questão psicológica da cabeça e de entender que isso é uma doença que ele precisa tratar. Então a gente está longe de resolver realmente. E tem alguma coisa que você acha que é legal você falar, que você ficou pensando, a gente falou, não, acho que é legal eu jogar isso pro projeto? Ou você acha que você acabou já falando tudo que você achava importante sobre você? Cara, acredito que não, a gente falou sobre sexualidade, sobre os pontos de vista, até ia entrar em assuntos de relacionamento, na monogamia, mas acho que isso aí vai ficar muito pesado. Não, eu acho que até acaba fugindo um pouco do projeto, né? É uma proposta legal, até, acho que é um assunto importante, que nem eu mesmo ainda, né, que nem eu tenho alguns tabus com isso, e alguns eu nem quero, né, mudar, porque eu acho que, na verdade, é uma coisa até, no geral, de muitas conversas que eu tenho, às vezes é exigido coisas, né, que a gente tem que experimentar, às vezes, tudo, ou fazer tudo. Daí eu não defendo isso, assim. Tem muita gente que defende. Eu falei, cara, eu acho que, assim, o principal é respeitar, né, e se colocar no lugar dos outros e, entender o que cada um quer experimentar, o que cada um quer fazer.
né? E aí eu acho que por projeto acaba realmente aprofundando. Mais pelo fato de, nem pelo próprio se relacionar em si, mas pelo conceito político, assim. Mas Entendi. eu acho que é um assunto muito extenso mesmo, pesado. Assim, Aham. Não, beleza. Vamos só fazer umas fotos você aqui em pé? Vou pegar o tiro no fundo. Também. Mas eu gostei mais da boca, falar a verdade. Achei legal. Fora a luz da janela, né? Que sempre... Até já tirar um pouco o flash pra cá, só. Ele um pouco lá pro fundo. Aqui. Então, complicado, hein? Ainda mais você, pô, você trabalha muito mais com ensaio do que eu. Eu faço mais corporativo, né? Social, evento. Aí, olha pra lá pra janela, ficou legal, tá? Fecha o olho pra gente fazer uma. Você acabou sendo guiado, mas... Cara, é uma coincidência que tá acontecendo. Como eu vou fazendo essas fotos assim, e aí algumas que eu acabo propondo no finalzinho eu faço essas pousadas, quase todos teve um momento que fechou o olho. É mesmo? Daí por isso que eu pedi. Eu falei, nossa, acho que já ficou uma marca naturalmente, acabou acontecendo. E ficou assim, tipo, peguei quase todos com o olho fechado. Eu falei, nossa, acho que eu vou manter isso, fazer nesse olho fechado aí. Isso é uma coisa que eu penso bastante em ensaio, né? Muito mesmo. Assim. Eu acho que é bonito, né, o lance do olho. Deixa eu já cortar.